com Diego Amorim e Gustavo Lima e você. Tchê. Ou, se não, como é que é lá o bordão do outro que tá aqui? Loucura. E aí, hein, Diego Amorim, vamos de Gustavo Lima, Muito vamos bom. de Luciano Huck para presidente, o que você conta pra gente? Michele Nonato e ouvinte, vez ou outra aparece na política brasileira alguma candidatura assim que a gente se espanta, né? Nos últimos dias, o cantor sertanejo Gustavo Lima deu uma entrevista ao portal Metrópolis falando da sua intenção em se lançar candidato a presidente da República em 2026. Olha, não é algo novo. Não é algo novo na política brasileira e até mesmo na política internacional, mundial, como você queira chamar. A gente já teve o próprio Silvio Santos, que se candidatou em 89, mas aí não deu certo, a candidatura não foi até o fim. Falamos até disso à época do falecimento do Silvio Santos. Recentemente também tivemos Danilo Gentili, um humorista, apresentador de TV, que também fica ali se colocando como um candidato. A gente nunca sabe se é brincadeira, se não é, se é piada ou se não é, se é cascata ou se não é. A gente teve o próprio Datena, jornalista também, que ensaiou se lançar candidato a alguma coisa em algum ano, finalmente se lançou no ano passado de maneira, enfim, não deu certo, não avançou. Datena, a única coisa que ficou foi a cadeirada mesmo no Pablo Marçal, ali na disputa pela Prefeitura de São Paulo, para dizer que não é algo novo. Citei aqui somente alguns poucos exemplos, poderia ficar aqui a manhã inteira citando nomes que às vezes surgem do nada assim na nossa política, e repito, a gente nunca sabe até que ponto é brincadeira ou não é piada ou não é cascata ou não é, tem alguma estratégia midiática por trás ou não. São os chamados outsiders, e às vezes até mesmo gente de dentro da política se coloca como outsider. Talvez o exemplo mais clássico que a gente tenha tido recentemente tenha sido do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que era deputado federal há incríveis 27 anos na Câmara dos Deputados, mas conseguiu se colocar como alguém de fora do sistema, como alguém de fora da política, um outsider, alguém que ia combater o próprio sistema, estando há 27 anos no sistema. Deu certo, ali em 2018, Bolsonaro foi eleito presidente da República, sendo deputado federal ali à época, e não se reelegeu em 2022. Quando a gente desce para as eleições que não são as chamadas eleições majoritárias, quando a gente fala, por exemplo, de candidatos a deputados federais, a vereadores, isso se intensifica, Michele Nonato e ouvinte. Aí a gente tem um monte de ex-BBB, influencer, gente que aparece na televisão 2, 3 vezes na vida e se acha subcelebridade e aí se lança candidato a alguma coisa. A gente tem o caso do Tiririca, que é um caso também muito famoso no nosso país, alguém que vai se elegendo e se reelegendo há alguns anos, o Tiririca na Câmara aqui dos Deputados em Brasília. Muitas vezes esses votos são conhecidos como votos de protesto, né? O eleitor, a eleitora vota porque conhece aquela pessoa, porque já viu na televisão, ou então porque quer dizer o seguinte: olha, esse aqui, mesmo sendo esse aqui, é melhor do que todos os outros que estão lá. Então eu vou votar nesse cara aqui, nessa mulher, nessa pessoa, nesse camarada, como um voto de protesto. No caso do Gustavo Lima, inclusive até já tinha uma notícia de ontem para hoje, o pessoal se empolgou lá na Bahia e estão dizendo que o Bel Marques, do ex-Chiclete com Banana, também vai se lançar senador, e aí começa aquela farra, qualquer um, eu também, Diego Amorim, sou candidato, e aí brincadeira, não sou não, mas aí você vai lançando um monte de nome, e é aquela história, né, você não sabe se é cascata ou se não é, porque eles vão tentando, ver se cola, vai que a repercussão é positiva. Vai que dá certo, né? Você se colocar assim e a coisa gera um movimento político ali, é o famoso vai que cola. No caso do Gustavo Lima, assim como todos os outros que têm uma outra vida, uma vida artística, uma vida na televisão, é preciso saber que, em sendo verdade, se a pessoa está disposta a fazer sacrifícios. No caso do Gustavo Lima, fazer o sacrifício da própria carreira. Quando você entra na política, Michele Nonato e nosso ouvinte, a vida privada ela se confunde com a vida pública. Não existe mais essa diferenciação. Você é uma pessoa só. Eu conversei ontem com o cientista político Leandro Gabiati, que sempre me ajuda às vezes nessas análises assim, e ele me disse: Diego, você reparou no discurso do Gustavo Lima, na entrevista, no que ele disse? Ele fez um discurso simples e óbvio.
Ele disse que vai se candidatar, não para separar, mas para unir o Brasil e que está muito preocupado com os pobres. Quantas vezes já ouvimos isso? De unir o Brasil e de se preocupar com os pobres. Então é um Gustavo Lima que faz um discurso ali óbvio, simples, raso, mas que pode ter efeito na cabeça daqueles que gostam do Gustavo Lima e você, tirerê, tchê. O cara fala, opa, peraí, mas ele falou aqui um negócio que eu concordo. Ele falou uma coisa interessante. Tem o outro que a gente citou aqui na abertura, brincando com o bordão dele, loucura, que obviamente aqui eu não estou igualando essas pessoas. Luciano Huck não é um Gustavo Lima, muito longe disso, assim como não é um Datena, não é um Dória, não é um Danilo Gentili. São pessoas completamente diferentes aqui, com histórias diferentes, com cabeças diferentes, mas acabam sendo unidos aí por essa questão de serem outsiders, pessoas de fora do sistema político de verdade, não o caso do Bolsonaro, e que por algum motivo se sentem interessados em participar da vida política partidária em algum momento. O Luciano Huck, ele tem um grupo político, viu, Michele, Nonato e ouvinte, ele se reúne com economistas, com empresários, com gente da segurança pública, com gente que já foi da política raiz. Ele tem ali um grupo com o qual ele conversa desde antes de 2018, lá na eleição de 2018, quando foi a primeira vez que se ventilou aí o nome do Luciano Huck. E nos últimos dias também, num programa que foi ao ar na GNT, inclusive tocado ali pela Angélica, esposa do Luciano Huck, mais uma vez ele fala sobre esse assunto. A Angélica pergunta para ele, e você que já flertou aí em ser candidato a presidente da República? E ele responde citando uma frase do Fernando Henrique Cardoso, que é a seguinte: você deixa a janela aberta e o vento entra se ele quiser entrar. Então Luciano Huck não diz nem que sim, nem que não, se um dia vai se candidatar a presidente da República, diz que não tem essa vaidade, mas diz acreditar que só se vai mexer na agulha da desigualdade, palavras dele, pela política. Então ele diz que já está participando da vida política de alguma forma e que o futuro a Deus pertence. Para concluir, Michele, Nonato e ouvinte, o Brasil é um país gigante. É um país grande, é um país complexo, é um país diverso, em que, para se candidatar à presidência da República, você precisa ser um nome popular. Ainda mais nos tempos de hoje, nos dias de hoje, com essa coisa toda de rede social que a gente está vivendo. E muitas vezes, você ouvinte sabe, não é o mais preparado que é o candidato. Não é o mais preparado que vence a eleição. Michele, Nonato, em 2018, eu tenho um parente muito próximo a mim que votou no Henrique Meirelles, no primeiro turno, o candidato do MDB naquela época ao Palácio do Planalto. E ele fala para todo mundo até hoje. Ele fala, eu votei no mais preparado, e quem discordar de mim, levante a voz aqui. Henrique Meirelles era o mais preparado em 2018. Ele foi presidente do Banco Mundial, economista, presidente do Banco Central, um homem estudioso. Henrique Meirelles... temos que concordar, talvez, com esse meu parente, de que o Henrique Meirelles era o mais preparado em 2018, mas não é assim que funciona a cabeça do eleitor. E muitas vezes, ser bem-sucedido em uma área, se você considera o Gustavo Lima um bom cantor sertanejo, se você ser bem-sucedido na sua área, seja um cantor, seja um apresentador de televisão, isso não vai dizer que você vai ser bem-sucedido na política. A gente teve o caso do João Dória também, um outsider em São Paulo, que entrou na política, mas a política é um troço diferente, o jogo é outro. Ele entrou e não conseguiu se sustentar dentro da política. Para concluir mesmo, Michele Nonato, partido tem para essas pessoas. Se elas quiserem realmente se candidatar, vão aparecer partidos interessados em abraçar essa causa. Isso ilustra duas coisas na cabeça do eleitor: um descrédito total com o sistema, um desencanto com a política que faz as pessoas realmente levarem a sério candidaturas como a de Gustavo Lima, e uma outra coisa que também mexe muito comigo como eleitor, Michele Nonato, que é perceber que o brasileiro tem uma esperança de que alguma coisa diferente vai acontecer. De que na política vai surgir um nome e essa pessoa vai ser o mito, vai ser o pai, vai ser o salvador da pátria e ela vai fazer alguma coisa que vai mudar a minha realidade e a realidade política do Brasil. Então, uma esperança que vai se renovando cada vez que surge um nome pitoresco desse. O sistema reage. Ou o sistema expulsa essas pessoas e expulsa esses nomes, ou o sistema usa e abusa desses nomes ao seu favor. Foi isso que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo.
Michele, Nonato, volto com vocês. Porque o sistema é bruto. É bruto, mas assim, acho que só surge mesmo, esse final do Diego, acho que é preciso. Só surge porque há uma descrença no atual sistema político, na figura dos atuais políticos, com tanto escândalo que a gente tá volta e meia levando a hora aqui, o peroba neles, e por aí vai, que beleza. São essas coisas que é feito tiririca, né? Que se perpetua até hoje. Pior que tá, não acabam fica, propiciando né? a possibilidade de pessoas que entram. Exatamente, pior que tá, não fica. Vamos votar nesse aqui mesmo, vamos ver o que vai dar. Infelizmente, o descrédito com os políticos faz com que pessoas outsiders, como você disse, possam surgir o tempo todo na nossa política. Uma pena. Obrigada, Diego Amorim, sempre com a gente aqui no Nova Manhã, no Conexão Brasília, no Ponto de Encontro e logo mais também no Jornal Nova Brasil para os ouvintes de Brasília. Até mais, Diego. Até amanhã. Até.